Olá, pessoal! Você está agora em mais um episódio do MBA Cast e hoje com um tema especial para quem gosta da área do agronegócio. A gente vai falar sobre sucessão familiar no agro com dois professores que são do MBA em agronegócio. Então, você que é nosso aluno e está assistindo a um desses serviços, se você quiser ser o nosso aluno, com certeza você não vai se arrepender de conhecer essas duas personalidades do nosso curso que entendem bastante sobre o assunto. E a gente começa falando para vocês se conectarem conosco nas redes sociais. A gente está disponível no LinkedIn, TikTok, Instagram, YouTube. Se você estiver assistindo esse MBA Cast, marca a gente também. A gente gosta de ver isso, a gente bate palminha, agradece demais o engajamento. Mas quero começar já pedindo para o nosso membro da coordenação e docente do MBA em agronegócio, Ricardo Harbis, se apresentar para vocês. Olá, Amanda. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Uma satisfação participar desse MBA Cast, compartilhando aqui informações importantes sobre sucessão familiar junto ao professor Tiago Salgado, ele que é especialista nesse assunto e que vai ter a oportunidade de compartilhar conosco seu conhecimento sobre o assunto. Como a Amanda colocou, eu faço parte da equipe de coordenação, também sou docente do curso de MBA Agronegócios e vou acompanhá-los aqui ao longo de toda essa jornada. Vai ser uma satisfação muito grande, tá bem, pessoal? Amanda, fique à vontade. Obrigada, professor Ricardo. Então, um deles vocês já conheceram, gente. Agora vamos conhecer o segundo convidado da nossa noite de hoje, que é o professor Tiago Salgado. Seja muito bem-vindo, professor. Legal. Olá, pessoal, tudo bem? Amanda, professor Ricardo, um prazer enorme estar aqui com vocês. Meu nome é Tiago Salgado, eu sou engenheiro agrônomo, formado pela Exalc, adoro essa universidade, tenho muitos amigos, a gente continua sempre em contato, e logo depois que eu me formei, eu fui trabalhar na empresa que a minha mãe fundou. Então, durante mais de 20 anos, eu trabalhei numa empresa fundada pela minha mãe, e vivi todos os chapéus lá, chapéu de sócio, de executivo, de filho, filho do dono, esse é o melhor, né? Então, só quem trabalha e quem vive nesse universo de trabalhar com a família sabe o tamanho dos desafios que a gente enfrenta. Então, eu tenho muito orgulho, é uma história linda, sou muito grato por tudo que eu aprendi. Lá nessa jornada, eu levantei a bandeira da governança, a gente embarcou nessa jornada de dar todos os passos, separar o que é família, o que é negócio, e a gente discutiu muito o tema sucessão, que é o nosso papo de hoje aqui. Eu, depois de muito tempo, eu saí da empresa, fui para o conselho, e hoje eu ajudo outras famílias empresárias a passar por tudo isso, implementar a governança, a discutir questão de sucessão, olhar e planejar o futuro, né? Eu brinco que famílias inteligentes, elas são protagonistas, elas desenham e criam o futuro que elas desejam e conversam sobre isso quando tudo está bem. Então, nós vamos falar bastante disso aqui com o professor Ricardo. E hoje eu faço parte do conselho de algumas empresas. Eu sou vice-presidente do conselho de administração do Cicobi Cocre. Eu estou no conselho de consultivo da PKO Vidros do Brasil. E participo muito do IBGC, que é um Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Participo de grupos de trabalho lá. É uma casa sobre governança, né? Então, assim, o papo meu aqui vai ser de quem viveu todos os desafios, de quem trabalha com a família e passa por sucessão, e de quem está olhando várias outras famílias também a passarem por isso. E já adianto aqui, Amanda e Ricardo, que não existe uma receita pronta, tá? Cada família tem a sua história, tem o jeitinho de fazer as coisas, mas existem boas práticas. Existem algumas coisas que, se a gente fizer, a gente aumenta muito a chance de acerto e evita muito o conflito. Ah, professor, então vocês que estão nos assistindo, vocês viram, né? A gente escolheu a pessoa certa, que não apenas tem o conhecimento profissional sobre isso, mas viveu na pele a parte pessoal também. E aí eu já começo a minha primeira discussão para vocês aqui, professores. E aí a pergunta é: você falou agora sobre que você não tem a resposta certa, mas que já sabe de algumas coisinhas que podem auxiliar. Então, professor, o que você pode dizer assim, que são os fatores que podem fortalecer uma empresa que tem aí um viés familiar? Eu acho que o primeiro ponto, o nosso tema aqui é sucessão, mas não dá para falar de sucessão sem a gente falar de governança, né? E governança é um tema que para mim era muito distante. Eu achava que governança era só para grandes empresas, que governança era para empresas listadas na bolsa.
E hoje eu tenho convicção que governança, ela serve para uma fazenda, ela serve para uma padaria, para uma rede de cosmético. Enfim, eu não consigo ver hoje uma empresa conseguir ter sucesso e continuidade nesse contexto sem implementar práticas de governança. Então, o primeiro ingrediente que eu diria é embarcar numa jornada de governança, que significa combinar as regras do jogo, definir os papéis, criar alguns fóruns específicos para poder conversar sobre alguns assuntos, como um conselho de família, e aí sim a gente fala sobre temas como sucessão e outras coisas, né? Então, acho que um dos primeiros pontos para responder essa pergunta inicial seria a gente embarcar numa jornada de governança. Faz sentido, professor Ricardo? Faz todo sentido, professor Tiago, faz todo sentido. Fundamental essa questão de governança, e você tem desafios nesse sentido, né? Surgem, por exemplo, dúvidas de parte do fundador sobre como que ele pode implementar essas boas práticas de governança na empresa. E eu acredito que, inclusive, na sua experiência, professor Tiago, talvez você tenha sido protagonista no sentido de implementação de práticas de governança na empresa. Eu gostaria que você compartilhasse conosco como que você deu início a esse processo na empresa da sua família. Pô, que legal. Eu gosto de contar essa história porque eu brinco que todos nós de empresas familiares, a gente passa pelos mesmos desafios, né? Então, é muito gostoso poder conversar sobre isso. No nosso caso, a gente misturava muito o que era família, o que era negócio. A gente discutia durante o dia algumas coisas, à noite, se ia beber um vinho, era com a sua mãe ou com a chefe, né? É com o seu irmão ou com o colega de trabalho, né? A gente mistura muito tudo isso. A gente conversava sobre temas que talvez não fosse no lugar certo. Por exemplo, no almoço de domingo não era lugar de conversar de temas sobre a empresa, né? Então, a gente percebeu que se a gente não começasse a implementar boas práticas, né, e existem, e elas são simples desse começo, né, a gente colocaria tanto a empresa quanto a harmonia da família em risco, né? Porque, olha, acredite, acontece nas melhores famílias, né? Existe um dado, Ricardo, que somente 7 em cada 10 empresas, cara, é muita coisa. Não, minto, né? Somente 3 em cada 10 empresas conseguem passar da primeira para a segunda geração. 7 não conseguem, né? E o grande ponto não é por falta de gestão, é por briga de familiares, falta de como é que se alinhamento entre os sócios, falta de comunicação e diálogo e falta de um plano de sucessão, né? Então, esses são os porquês, né? Então, eu tive a honra e sou muito grato por ter sido uma pessoa que incentivou essa jornada lá na nossa família, na nossa empresa. A gente colocou todo mundo na mesma página, a gente trouxe essas conversas. Então, participar de um evento como esse aqui, ou participar de um MBA que tem esse módulo de governança, pode ser um ponto de partida para a gente começar essa conversa na nossa empresa, na nossa família, né? Então, por isso que eu tenho uma satisfação enorme de poder fazer isso, porque eu sei do tamanho do impacto. No meu caso, mudou a história da nossa empresa e da nossa família, poder implementar tudo isso, né? Então, assim, é um papo longo, né? Mas eu acho que, para esse começo, acho que é importante dizer que colocar todos na mesma página e realmente começar a colocar esses pontos na mesa, né, conversar sobre esse tema, é o primeiro passo. Excelente, Tiago. E você fala sobre o processo de sucessão que você vivenciou na empresa, e fala muito sobre a questão de conflitos também, que o que acaba prejudicando uma empresa familiar não necessariamente é a gestão, mas são os conflitos familiares. E eu imagino que surgem muitos conflitos, inclusive conflitos entre as gerações. O patriarca, o fundador do negócio, que deu início às atividades e que, de repente, ele se depara com um estilo diferente do filho. O que um patriarca, um fundador, ele pode fazer para garantir a perenidade do negócio e, de certa forma, garantir que o seu sucessor encontre o seu espaço? O que ele pode fazer nesse sentido, professor Tiago? Legal. Poxa, excelente pergunta. Eu vou começar a minha resposta tentando desmistificar um pouquinho o termo sucessão, né? Eu, particularmente, não gosto da palavra sucessão, porque ela é muito mal compreendida. Parece, Ricardo, que sucessão, que você está acabando, é o fim de quem está lá. A pessoa que está lá não serve mais, que ela vai morrer.
em que, então, nenhum fundador gosta de falar sobre sucessão, né? E não foi diferente lá em casa, né? Então, o primeiro ponto é a gente ressignificar essa palavra e começar a tratar a sucessão como continuidade. Como é que eu agradeço? Como é que eu honro quem está lá? Como é que eu respeito e valorizo tudo que fizeram por mim antes, né? Quem veio antes, e ao mesmo tempo eu me abro para um novo contexto, né? Com nova governança e tudo mais. Quando as pessoas percebem que a gente quer continuar alguma coisa e ajudar, elas se abrem. Quando elas se sentem pressionadas, criticadas e não valorizadas, elas se fecham. E aí geram muitos conflitos, né? Então, o primeiro passo dessa conversa, se a gente sair daqui só com essa mensagem, eu já fico feliz, né? Que ao invés de a gente falar de sucessão, vamos falar um pouquinho de continuidade. Como é que a gente faz uma parceria entre as gerações, porque a gente precisa dessa nova geração junto, mas a gente precisa da experiência de quem está lá também, né? Talvez num outro papel, de um outro formato, né? Existem formas de fazer tudo isso. Então, nesse processo, tem coisas que mudam num processo de sucessão, como o estilo de gestão, a governança vai sendo adaptada e tem que ser, ele tem que evoluir à medida que as coisas mudam, porque a empresa muda, a família muda, então a governança tem que mudar, estratégia de negócios pode mudar, tecnologia muda, essas coisas mudam num processo de continuidade, mas os nossos valores, o nosso legado, né, o nosso gratidão e respeito deveria continuar sempre, né? Então, essa é uma primeira dica que eu queria deixar sobre sucessão. E a segunda, já emendando, que eu acho que vale a pena também provocar essa conversa, é que, de forma muito simples, existem dois tipos de sucessão: a planejada e consciente e a não planejada e inconsciente. Então, a questão é quando que vai acontecer. Não é mais inteligente a gente conversar sobre tudo quando tudo está bem e planejar o que a gente espera para frente, né? Não é mais inteligente a gente deixar de pagar tributos desnecessários porque a gente se preparou. Não é mais inteligente a gente deixar as coisas organizadas para a geração seguinte. Tem fundador que fala para mim assim, Ricardo: Tiago, eu não vou estar mais daqui, quando eu não tiver, eles resolvem. Não resolvem. A experiência que a gente tem é que as gerações mais novas não resolvem. Então, é papel do líder, é papel de um fundador, talvez seja o papel mais nobre desse fundador, deixar as coisas organizadas para as gerações que vão vir. É papel do líder fazer isso. Até no mundo corporativo, todo líder deveria estar a todo momento desenvolvendo o seu sucessor, para que ele possa assumir novos papéis, né? Então, essa questão de sucessão, ela não é um processo, ela é uma jornada e ela é uma questão estratégica. Ela é uma questão de desenhar o que vem pela frente, seja na empresa ou na família. Excelente, professor Tiago, muito bem colocado. O que me chama a atenção e que, de certa forma, casa bem com o que eu tenho visto em termos de sucessão em algumas famílias tradicionais, inclusive, é essa palavra honra, de honrar, de fato, o precursor, né, o fundador da família, o patriarca, a matriarca, nesse processo. Isso parece ser bastante interessante e estratégico do ponto de vista dos filhos, né, porque eles vão ganhando espaço dele através desse respeito às futuras gerações. E eu acredito que isso, de certa forma, flexibiliza as mudanças, né, como você colocou, de processos, por exemplo, de estruturas de governança, de uma menor mistura ou confusão entre as instâncias da família e do negócio propriamente dito. Então, fico muito feliz por essa colocação. Parece algo simples, mas não é, né? Então, do ponto de vista de um patriarca, ter, de fato, esse respeito da parte dos filhos é algo importante e algo que abre espaço para os filhos também. Isso, cara, que eu acho que é muito legal a gente participar de programas como esse, a gente poder discutir mais esse assunto e entender quais são os caminhos que essas empresas familiares elas seguiram para poder aumentar a chance de sucesso, né? Aumentar o engajamento das gerações, deixar com que o fundador se sinta valorizado e faça a passagem de bastão de uma forma inteligente, né? Então, aí, duas dicas que eu trago também é a seguinte, pelo menos é a minha opinião, né? É impossível embarcar numa jornada dessa sem alguém de fora ajudando, né? Então, isso foi na minha família, foi assim. Então, ter um conselheiro independente, e não pode ser o cara que trabalhou 30 anos com você, o amigo da família, o advogado da família que vai... Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de alguém que não tenha ligação com ninguém, que conheça os processos de governança e que
entenda o que está por trás de uma empresa familiar, que entenda que existem relações e facilite essas conversas. E aí, a gente abre um pouco esse contexto para que o fundador conheça outros casos, veja como outras empresas fizeram. A gente pode orientar as gerações mais novas sobre que tipo de atitudes que afastam e que tipo de atitudes que agregam, né? Então, isso faz parte dessa jornada, né? Que não é fácil, ela é temperada com conversas difíceis, às vezes, ela é temperada com emoções, a gente mistura as coisas, né? A gente acaba falando coisas mais difíceis e mais duras para as pessoas que a gente mais ama, né? Então, eu acho que ter alguém que nos ajude, que nos oriente, que fale em coisas que a gente precisa ouvir, né? Sem estar ligado com ninguém, é muito importante. Eu tive a honra e a sorte e a gratidão de ter tido uma pessoa que ajudou muito a nossa família. Essa visão de fora parece ser muito importante, afinal de contas, tende a ser mais valorizada uma opinião de um especialista de fora, né? As pessoas tendem a aceitar mais facilmente situações que não aceitariam de outro modo. Você já ouviu a frase santo de casa não faz milagre? Exatamente, professor E Thiago. não é só isso, Ricardo. Eu acho que uma pessoa de fora, ela não está ligada emocionalmente com ninguém, ela tem uma visão do negócio, ela tem a visão do todo, ela ouve as partes e faz essa facilitação da conversa, ela ajuda a gente, e detalhe, né, com a minha família foi assim, e eu vejo outras famílias hoje, né, a gente não sabe por onde começar, o que que nós temos, como é que é uma reunião de conselho, como é que é a pauta, como é que a gente. Então, precisa de alguém para nos orientar. Esse tema não é para conversar aqui, é para conversar em outro lugar. Está faltando conversar dessa questão aqui, vamos trazer alguém para falar para a gente. Então, esse papel de tocar o bumbo, sabe, e dar o ritmo da governança, é muito importante ter alguém de fora nos ajudando, e a hora que a gente consegue embarcar nisso, sai um peso das costas, sabe, porque as coisas começam a ser combinadas, os papéis estão claros, né? Executivo é executivo, sócio é sócio, não é dono, né? Essa é uma questão importante. Um dia eu já escutei fundadores falar assim: quer dizer que eu não posso ir na minha empresa que eu criei e pegar o dinheiro que eu quiser a hora que eu quiser? Não, não pode. Existem políticas de dividendos, né? Existem formas de fazer isso que evitam uma série de problemas, né? Enfim, tem muita coisa importante, mas assim, a pior coisa do mundo é não conversar sobre isso e não começar a jornada. Excelente. Muito bom discutir sobre isso e trazer também esse assunto aqui para o contexto do nosso curso de MBA em Agronegócio, Tiago. Tiago, uma pergunta que eu tenho a você, e é um ponto sobre o qual as famílias se dividem. Algumas famílias, eu já ouvi isso de alguns, defendem que é interessante, por uma questão de experiência dos filhos, que os filhos trabalhem fora da empresa num primeiro momento, tenham uma experiência prévia no mercado mesmo, para que depois, eventualmente, né, eles venham a trabalhar na empresa. E eu já ouvi de alguns que, não, olha só, ele pode começar aqui já conosco, desde o início, é bom porque ele já vai pegando jeito, já vai assimilando aqui a forma de fazer as coisas. E tem algumas empresas que colocam, inclusive como exigência para a atuação dos filhos, que eles tenham uma experiência prévia de mercado. Queria ouvir um pouco a sua opinião sobre isso. Você certamente já teve contato com famílias que enveredaram pelos dois caminhos, né? Existe um consenso sobre qual seria a melhor alternativa, Tiago? Legal. Eu vou trazer aqui o que eu tenho visto no mercado e vou trazer uma opinião. No nosso curso, eu trago, inclusive, várias dicas e vários caminhos que a gente pode discutir para poder se você é um familiar que começou desde o começo na empresa, eu tenho dicas importantes para que a gente consiga, mesmo não trabalhando fora, se comportar como um executivo, né? O que a gente não pode é estar nessa empresa como filho, né? Eu acho que a gente tem que estar muito claro que a partir do momento que você vai trabalhar numa empresa da sua família, lá dentro você não é o filho, você é um executivo e tem que trabalhar e tem que ter direitos e deveres e responsabilidades como se fosse em qualquer outro lugar, né? É parte de você isso. Para você ganhar o respeito dos outros, você tem que ter a atitude correta. E aí eu dou várias dicas, eu vivi muito isso também, né? E a conversa aí é boa porque muitos participam. Geralmente as turmas desse MBA são muito participativas, com pessoas de alto nível, é muito gostosa a turma, né? Então, mas vamos lá. Não existe uma regra de que fala assim, é melhor esse ou aquele caminho.
Então, eu já vi casos excelentes. O meu caso, por exemplo, eu acabei de formar, fui direto trabalhar na empresa da família, né? Eu não passei por outra empresa. Mas durante a minha jornada, eu fui buscar participar de vários fóruns de discussão, visitar várias empresas, conversar com outros executivos, fiz muitos cursos, eu saí na bolha da minha empresa e fui olhar como outras empresas de outros segmentos faziam muitas coisas, né? Eu tive mentores, a mentoria é uma coisa importantíssima, então eu fui buscar. Não tem opção de você ficar lá fazendo as coisas do mesmo jeito, sem buscar novas percepções. E conheço casos de pessoas que saíram, se prepararam, trabalharam em multinacionais, trabalharam em outros mercados e voltaram para a empresa também com um resultado legal. Então, assim, o que eu trago, assim, que eu acho que é uma boa prática é que a gente deixe essas coisas combinadas, que as regras fiquem claras, porque quando a gente está no começo e é uma família só, ou só são irmãos, são duas pessoas lá, você ainda pode ir levando. À medida que você entra nas gerações de terceira, quarta geração, consórcio de primos, imagine que você pode ter 20 pessoas aí que são da família e que querem trabalhar no negócio. Cabe todo mundo? Quais são os critérios que a gente tem para poder trabalhar? O filho do meu irmão vai trabalhar e o meu não vai trabalhar? Então, tem coisas que acontecem assim. Então, deixar claro num acordo de sócios, a gente fala muito disso também no nosso curso, sobre o que é um acordo de sócios, o que é um protocolo de família, a gente conversa bastante sobre isso. A gente, no acordo de sócio e num protocolo de família, a gente deixa claro lá que para trabalhar na empresa tem que ter esses requisitos, tem que ter essa formação, precisa fazer um estágio, precisa trabalhar fora ou não. Então, tudo pode, desde que a gente deixe combinado, claro e comunicado para todos. Essa é a minha opinião. Não sei se eu te Excelente. respondi. Respondeu de forma completa, Tiago. Quer dizer, mesmo que ah, o sucessor não tenha tido uma experiência fora da empresa, isso não significa que ele não vai ter postura de executivo na empresa. Ou seja, ele pode buscar em outros fóruns, instâncias, mediante aconselhamento, por exemplo, uma atuação mais próxima de um executivo de fato e ter uma boa performance na empresa. Muito bem E- colocado. Isso aí, ele deve fazer isso, né? Inclusive, um dos quesitos, e eu ajudo muitas empresas a passar por isso, né? Hoje eu faço esse papel do cara de fora, né? Porque tive quem me ajudou eu quando eu estava dentro, né? Então, eu acredito muito nesse trabalho. É, é muito importante que você tenha alguém que possa te orientar também para poder, assim, seguir esses caminhos, né? Então, quando você tem alguma, essa pessoa de fora te abre contatos, né, para você ir visitar outras empresas. Você precisa sair da sua bolha e se comportar. Em muitas empresas, e eu acabo indicando isso também, a gente faz um trabalho de cargos e salários. Essa é uma discussão muito sensível em empresa familiar, né? É, por quê? Porque a gente tem que falar não sobre o salário do Tiago, o salário do Ricardo, mas sim sobre o salário da caixa, daquele cargo, daquela função. Quanto vale no mercado? Então, independente se você é da família ou não, está aqui o que as suas responsabilidades, quanto vale essa caixa, e qualquer pessoa da família ou não tem essas condições para trabalhar nessa caixa. Então, a minha bonificação executiva, se eu atingisse metas dentro da nossa empresa, era a mesma de um executivo que não era da família. Então, aí você começa a separar esses fóruns, né? Porque numa empresa familiar a gente tem a família, tem a propriedade e tem a empresa, né? Então, um dos maiores desafios que a gente vive é separar esses negócios, saber que chapéu você está usando. Então, sócio tem dividendos. Quem é executivo tem salário, tem bônus, né? E a família? A família tem que combinar, porque teoricamente a família ela é um futuro acionista e a gente tem que desenvolver a família, né? Enfim, essa é uma das partes importantes do curso também, onde a gente faz um exercício com a turma para a gente vestir o chapéu de cada um desses papéis aí e se colocar na pele de quem é sócio, na pele de quem é executivo. Então, aí dá boas conversas sobre esse tema também. Excelente, Tiago, excelente. O tempo passou rápido, o assunto é instigante, é muito interessante. Já estamos chegando aqui ao final. Eu vou passar a palavra à Amanda, mas antes disso, uma pergunta a você, do ponto de vista do sucessor, qual a importância do autoconhecimento? Porque pode ser que o filho ou a filha não queira seguir por aquele caminho, pode ser que ele não queira dar continuidade aos negócios do pai. Eu acredito que aí as conversas são muito importantes e um exercício de autoconhecimento, talvez guiado por alguém, pode ser fundamental também. Legal. Olha, eu vou até dar uma resposta mais filosófica aqui, né? É,
independente se você é sucessor ou não, para a gente passar nessa jornada dessa vida de uma forma inteligente, é necessário a gente se autoconhecer. Se pudesse voltar lá atrás, eu teria me autoconhecido antes, né? É muito mais do que viajar para fora, viajar para dentro, tem que ter uma coragem muito grande para abrir algumas portas e você se conhecer. Então, independente de ser sucessor ou não, eu acho que para a vida, eu já indico para qualquer um, para que a gente tenha coragem de abrir essa porta e se entender, né? Você tocou num ponto importante, Ricardo, sobre às vezes o sucessor não quer participar, ele quer ser médico, arquiteto, não tem interesse em estar no negócio. E está tudo certo. A sucessão não necessariamente tem que ser com alguém da família. Eu posso trazer um executivo de fora. Tem vários casos de sucesso em relação a isso também. Agora, quem é da família tem que saber que faz parte de uma família empresária e tem direitos e deveres. Essa pessoa vai ser um futuro sócio. Então, mesmo que ela não queira participar e trabalhar na empresa, ela tem que se preparar para saber o que é ser um acionista, o que é um acordo de sócio, o que é governança. Então, eu não sou obrigado a trabalhar numa empresa que só porque é da minha família, mas eu sou parte de uma família empresária e como futuro sócio eu tenho direitos e deveres, né? Então, esse tema é super legal também, a gente fala sobre isso, mas tem casos de sucesso onde o sucessor foi ser feliz, foi ser médico, é um conselheiro, é um sócio e um executivo do mercado acaba tocando a empresa. Então está tudo certo, não tem, né? Desde que esteja combinado e as pessoas entendam tudo isso. Fantástico, Tiago, fantástico. Nós chegamos aqui, infelizmente, ao final do nosso tempo, né? Mas foi muito bom aqui ouvir essa prévia sobre o curso, sobre tudo aquilo que você trata no nosso curso de MBA Agronegócio, na disciplina de sucessão familiar especificamente, e muito interessante ouvir aqui, ter essa oportunidade de compartilhar esse momento aqui, ouvir sobre a sua experiência também. Eu acredito Legal. que aos nossos alunos do MBA Agronegócio e candidatos, vai ficar a expectativa de acompanhar a sua aula e, eventualmente, de colocar em prática essas boas ações, né? Colocar em prática esses princípios de sucessão, de governança, justamente para garantir que os negócios da família tenham continuidade e para desenvolver, de fato, uma empresa familiar forte, porque eu acredito que esse é o objetivo, né? Uma família forte, que separa bem as instâncias, que consegue colocar em prática, claro, com a ajuda de um profissional de fora, esses princípios, acaba se fortalecendo e garantindo a perenidade do negócio também. Então, Tiago, olha, foi um prazer muito grande, viu? Espero contar com a sua participação aqui mais vezes em outras oportunidades também, não é? E um forte abraço a você e quero agradecer a Amanda também, né? Amanda, fica à vontade, tá bom? Muito obrigada, professores. Olha, gente, vocês viram, né? Isso aqui passou voando. Imagina as aulas do MBA em agronegócio. Então, confiram as informações, mas principalmente sigam essa dica que o professor Tiago trouxe de autoconhecimento, tá? Estamos falando do MBA em agronegócio, mas tem MBA Cast de todos os cursos. Então, experimenta, vai vendo qual que é o mais interessante para você, qual que é o mais interessante para a sua área. E aí, professor Ricardo, você não vai embora não, que eu vou fazer mais uma pergunta para você, para ficar com aquele gostinho de quero mais. Além desse conteúdo de sucessão familiar, o que que os futuros alunos e os alunos podem esperar do MBA em agronegócio? Perfeito, Amanda. São disciplinas que se complementam. Então, nós temos a disciplina ministrada pelo professor Tiago, de sucessão familiar, nós temos uma disciplina de gestão patrimonial, que traz um pouco de informações sobre holdings, né, que as próprias famílias empresárias podem usar esse tipo de estrutura também, governança corporativa e compliance, gestão de riscos, derivativos agropecuários, a política agrícola, nós temos seguro rural, né? Praticamente as principais cadeias do agronegócio são contempladas no curso de agronegócio: soja, milho, algodão, bovinos, suínos, aves, florestas, pescados. Então, nós temos aí um curso de fato abrangente, muito completo, né? E que tem disciplinas que se complementam. Além disso, claro, matemática financeira, custos, análise de projetos. Então, é um curso, de fato, muito completo e nós contamos com grandes docentes, grandes professores que, de fato, vivenciam os seus temas, a exemplo do professor Tiago, que viveu esse processo de sucessão e hoje ajuda famílias e empresárias a passarem por esse processo também.
Muito obrigada, professor. Então, vocês viram aí, pessoal, eu pedi para o professor Ricardo trazer mais spoilers, porque a verdade é que mesmo que você não tenha uma formação de graduação em agronegócio, se você quiser atuar nessa área, ou se você já atua, o MBA pode te ajudar a entender mais esse universo que é o agro. E para a gente finalizar, professor Tiago, eu gostaria de convidar você para deixar uma mensagem final de inspiração para todo mundo que está nos assistindo. Legal, bom, foi um prazer enorme conversar sobre esse tema. Eu espero aí todos vocês, né, os alunos todos aí, para a gente conversar mais sobre isso no curso. Eu diria que em empresas familiares, o bottom line, o resultado final, não é só EBITDA, não é só lucro. Tem a ver com a harmonia da família, com as relações que a gente tem, o que a gente cuida, que vale muito, né? Então, eu queria convidá-los a entender por que algumas empresas familiares elas crescem, vivem em harmonia e outras não. A gente vai conversar bastante sobre isso. Esse é um tema que, assim como na minha família, na minha história, mudou nosso destino. Eu espero que isso impacte também, que desperte vocês para muita coisa legal que dá para fazer, porque a gente tem muito orgulho depois de tudo que a gente constrói, depois de tudo isso. Amanda, Ricardo, foi um prazer enorme e eu espero todos vocês no MBA em breve. Obrigada, professor Tiago. Professor Ricardo, pode deixar uma mensagem final também para quem está nos assistindo, por gentileza? Não, quero agradecer também ao professor Tiago, foi um prazer contar com a participação dele nesse MesaCast, e aos nossos alunos, candidatos, né, que têm interesse pelo agronegócio, contem conosco. É um curso muito interessante, temos grandes professores da Universidade de São Paulo, especialistas de mercado, toda uma equipe de suporte a vocês. Será uma satisfação poder acompanhá-los nessa jornada do MBA Agronegócio. Foi um prazer. Tiago, Amanda. Obrigada, professores. Bom, gente, então agora aproveitem para se conectar com os professores nas redes sociais, se conectar conosco também nas outras redes sociais, para vocês não perderem nenhum episódio do MBA Cast. Agradeço imensamente pela atenção de vocês em nome de toda a nossa equipe e a gente se encontra numa próxima. Tchau, tchau!